Muito bom, pessoal, então hoje é a segunda parte dos quadrinhos mais icônicos dos anos 80. Nesse vídeo não teremos Alan Moore, mas teremos Frank Miller. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Fate up against your will. Então, começando com o Frank Miller, né, como foi falado aqui. Ele, nos anos 80, foi quando que ele botou o pau na mesa também, né? Foi. Claro que o dele é menor do que o do Moore. Né? Se você achar o contrário, não sei, né? Pode ser que você esteja errado. Ou não, né? Não, acho que sim. Tá. Enfim, Frank Miller, ele começou escrevendo lá, entre outras coisas, o Demolidor. Que foi aí o quadrinho que ele iniciou mesmo de roteiro, porque antes ele era só um desenhista, só desenhista, é foda, né? O cara Ele desenhou, muito. desenhou o Demolidor. Ele desenhou o Demolidor com o Daniel O'Neil, acho que era que estava escrevendo na época. Enfim, não interessa. O que interessa é quando que ele pegou lá o Demolidor e ele voltou pro Demolidor, porque ele fez o Demolidor, deu um tempo, e quando que ele voltou... A galera acha que ele fez tudo na corrida, né? Não, ele fez devagar. Demolidor é o personagem que ele mais foi e voltou, parecia aquele o Ioiô, sabe? Um Ioiô. Na verdade ele fez um run gigantesco e daí depois ele saiu fora, voltou, daí saiu fora, daí voltou. E por aí vai. Então eu vou falar sobre Queda de Murdoch. Essa história, ela, assim como alguns outros trabalhos também que ele fez com o Mazzucchelli, ele desenhava também. Só que o pessoal não lembra muito disso porque ele desenhava rascunho, né? Ele rascunhava lá as coisas pro Mazzucchelli. Bons, né? Bom, na época era muito bom. E daí o Mazzucchelli fazia lá a arte dele por cima. O rascunho dele na época é melhor que o desenho final hoje. Isso. Exatamente. E daí o Mazzucchelli ia lá, desenhava, ele fez outros trabalhos também nesse mesmo esquema do Miller rascunhar, ele ia lá e fazia a arte final. Uma perguntinha rápida. Queda de Murdoch seria a grande história da Marvel de todos os tempos? Não, porque historieta, storytelling, storytelling. Um arco? Seria, eu acho, a mais... Se ele perguntar se é um clássico da Marvel? Não. Assim, ó, eu acho que é uma história... a gente já tá indo pra outra. Pois é. Tá bom. Sim, mas é. Então a Queda de Murdoch, ele pega lá o Demolidor com algumas sementinhas lá do passado que o próprio Miller plantou lá, Karen Page lá, sabendo que o Demolidor, quem que era o Demolidor, essa pira toda aí. E ela tá precisando dar uma espetada no braço. E ela fala pro rei do crime... Dorgas pra cacete. Inclusive é um outro caso de quadrinho nacional censurado. Que foi censurado, que exatamente, era uma seringa, botaram um canivete. Né? E então ela entrega a identidade do Demolidor pro rei do crime, ele vai lá e acaba com a vida do Matt Murdock. O mais genial desse quadrinho é a forma com que ele acaba, porque ele não não é só pancadaria e deu, acabou, bateu no match e deu. Não, ele tira aquelas coisas mais importantes, tipo assim, tira a identidade dele, tipo, né, divulga a identidade, ele tira o uniforme, tira a condição dele de ser herói e tira a dignidade dele. Cara, ele tira a dignidade do cara, ele faz o cara sentir a pior pessoa do planeta Terra, e isso é o mais genial. Então assim, ó, ele desconstruiu mesmo, assim, ele pegou e desmontou, acabou com o Matt Murdock. Então é genial. Muito bom. E a forma com que ele dá a volta por cima também é... Isso. A última história, porque são 6, 7 números ali que conta essa história. A última em si, ela em si, só ela já é fantástica. Que é um dos fatores de eu gostar do seriado da Jessica Jones, que tem o Bazooka, que é um personagem extremamente bosta. Sim, só que, cara, quando ele foi ali contra o Demolidor, cara, foi muito foda. Eles explodiram a porra da metade de um bairro lá. Tem que aparecer os Vingadores lá pra ajudar ele, assim, cara.
sensacional, isso aí pra mim é o melhor. Eu acho que arco aí, dele. nessa edição já começa algumas das criticazinhas que o Miller faz, assim, algumas obras em relação a patriotismo, em relação a determinadas coisas políticas e ideológicas, assim, sabe? Aquela coisa de tu não questionar determinadas ações ou missões que são dadas, etc. Que depois vai, né? Mas enfim, que tá lá o Bazooka explodindo coisas e o Demolidor salvando o dia. E cara, esse quadrinho aí na verdade foi o que fez eu amar o Demolidor, que eu amei muito. Beijos. Próximo, mantendo aí, seguindo no Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, né? Que é o quadrinho ápice do Batman. Não só isso, né? É aquele quadrinho que vai marcar uma nova etapa pro Batman. Um personagem que já estava lá desde 38, que tinha passado por toda a etapa aquela de guerra, né? Foi um personagem também que foi tirado um pouco de contexto, porque durante as guerras e tudo mais foi meio que acalmado essa parte de quadrinhos, só perdeu o interesse. Ele teve várias histórias idiotas, infantis, bobas. E também com os seriados dos anos 60, tinha uma carga muito grande de comédia em cima disso e perdeu a moral. Aquela época com Batmirim, mas a grande vantagem é que isso se tornou uma coisa conhecida mundialmente. Claro. Qualquer pessoa conhecia o Batman, apenas não respeitava. Então, tipo, por mais que o Dennis O'Neil e o Neil Adams tivessem um trabalho bem longo ali nos anos 80 de transformar o Batman em detetive, de criar histórias mais sérias, Ra's al Ghul, sombrias, não tava, a transição estava muito lenta, não estava marcante o bastante. Então chega ali, o pessoal chama o Frank Miller, vai trabalhar com o Klaus Jansson ali, e vai fazer uma história que vai dar uma quebra muito forte. Vai mostrar um Batman numa distopia, num futuro que deu errado, né? Tipo, um governo americano ali que está mantendo a coisa de uma forma, como é que eu posso dizer, um jogo de imagens e tudo mais, mantendo a coisa está bem, mas não está tão bem assim. Temos um super-homem, que é um bonequinho do governo. É uma coisa muito próxima até nossa hoje em dia, assim, se for ver, um jogo de mídia, uma coisa meio, sabe... Coisa que até o Robocop vai usar no filme depois. Isso, exatamente. Mas tipo, o problema ali, no caso, é que tu começa com esse Batman subversivo, que vai se chocar com os interesses do governo, da própria cidade, né? Ele vai retomar esse posto de... Ele vai contestar várias coisas, né? Vai, mas talvez, pensando o Frank Miller de hoje, né? Talvez fosse outra coisa. Exatamente. Mas ali não, ali é inaugura toda uma série de quadrinhos de green grit, né? De violência, sujo e tudo mais. Dá um outro patamar para quadrinhos, que não é só mais uma coisa de criança. Agora então, pessoas adultos, jovens, podem voltar a ver isso aqui com outros olhos. Eu fico imaginando, às vezes, o impacto da época, de tu ler uma obra dessas na época, assim, deve ter sido uma coisa muito absurda, assim, tu vê que, meu Deus, cara, isso aqui é uma ruptura completa de algo que está há anos estabelecido já, sabe? Porque é uma obra que rompeu, né? Depois daquilo ali, querendo ou não, assim, pode brigar dizendo que o Moore fez coisas realmente relevantes, ele fez realmente, mas o Moore, mas o Frank Miller foi um cara responsável e muito por uma quebra de, cara, pós-Cavaleiro das Trevas é outro mundo pros quadrinhos, sabe? É incrível. Não, foi até difícil conseguir limpar isso depois. Exatamente, até hoje. E foi em 86. Tanto o Watchmen quanto o Queda de Murdoch e o Cavaleiro das Trevas, que foram 3 disrupturas, né? 3 quebras de esses 3 socos no fígado. Um detalhezinho rápido também é que nesse momento a DC estava se reorganizando, fazendo uma crise, né? Então eles também estavam arriscando mais, claro, criando novas jogadas, novas possibilidades. Exatamente. Feito isso, então agora vamos passar para o próximo, que foi um quadrinho que o pessoal xingou muito a gente no vídeo dos anos 90. Sim, que disseram, cadê Sandman? Daí eu fui pesquisar, né? Na verdade eu fui pesquisar antes ainda. Eu pesquisei antes e vocês me criticaram. Eu fui lá e pesquisei assim, ó, Sandman, e é de 89. Né? Então ele tá aqui agora! Sandman, e pra quem não sabe, vai uma pequena aula de que uma década dura até o seu primeiro ano da próxima. Calma, até 80. Até 90. Sim. 91 é a outra década. Tá. Bom, então enfim, ela dura um ano a mais. Nunca existiu um ano zero. Exatamente. Sandman começa ali em 89, né, escrito por Neil Gaiman, ele que também veio lá com o Alan Moore e o Grant Morrison, diretamente das trevas da Grã-Bretanha.
Chegou aí, daí, assim como os outros dois, deram um personagem bosta pra ele, que no caso era o Sandman, e que Era não o é o Sandman das Sandman, e antigas, aquele lá claro. que vocês estão pensando. Vocês estão pensando assim, que aquele, o Morfeu ali, eles vão dizer assim, ai, mas ele não é um personagem merda, assim, porque o Neil Gaiman fez ele ser um personagem bom. Porque o Sandman, de verdade, é aquele carinha da máscara lá, que joga fumaça nas pessoas pra eles dormirem, sabe? Sensacional. E daí, quando que deram pra ele, ele disse assim, ó, não, eu não vou usar essa merda aqui, vou fazer um outro troço. Ele disse, tá, faz o que tu quiser aí, seu otário. E daí ele fez. E fez bonito. Olha o que ele fez. Ficou uma das maiores séries da Vertigo, né? Mais longevas. Passou desenhista a dar com Não, roll. incrível o controle que ele tira essa história, né? Ah. Tipo, uma história lá no início, tu vê o cara com um baú com várias coisas e ele usa depois vários daqueles objetos em várias histórias. É uma história incrível. E o Neil Gaiman, ele tem um controle daquela mitologia que ele mesmo tá montando, que parece que quando tá bem avançado na história, parece que aquilo foi tão natural que ele já tinha pensado em tudo já antes. Mas não, cara, ele foi construindo aquilo, claro, já com pensamento também mais adiante, mas é uma coisa muito bem construída, assim, é uma riqueza absurda de personagens, de signos, enfim, é incrível. E pra quem não sabe, eu amo o Neil Gaiman, né? Isso aí, a única obra que vale dele é Sandman. Não, tem tá. quadrinho dele foda, tem mais um monte. New Gaiman? Queimei New Gaiman. Eu quero meu motivo. Eu tenho sérios problemas com o New Gaiman. Qualquer coisa, procura o conto dele de Matrix. Vale mais que o filme. Ele, na verdade, Neil Gaiman, assim, fugindo um pouco do Sandman, Neil Gaiman, ele é um baita de um escritor não quadrinista, né? O Neil Gaiman é um grande contador de piadas. Na dúvida, se Só que fica ninguém aqui nunca no viu. anti-blockbuster, galera aqui. Só que ninguém nunca viu ele contando piada. Mas dizem que é muito bom no stand-up comedy. Isso. Eu não tenho muita birra com ele, na verdade, mas ele é, como escritor fora dos quadrinhos, eu particularmente gosto mais das coisas fora dos quadrinhos que ele fez, apesar de Sandman ser, né, uma coisa fantástica. Sim. E outros quadrinhos dele não são fantásticos, não são tão perto disso. Alguém consegue me dizer um tão bom quanto o Sandman do Neil Gaiman? Então escreva aí embaixo. Pera aí.